Alô, som. Boa noite pessoal, boa noite a todos. Boa noite para aqueles que estão de forma presencial, para aqueles que estão através da internet. Que Jesus nos abençoe uma vez mais. Nós vamos iniciar o nosso estudo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mediunidade, tá? Mediunidade na prática. Vamos abordar aqui algumas questões daquela curiosidade sadia, que sempre é bacana, sempre é bom a gente aprender. Aliás, aprender sempre, né? Sempre estaremos aprendendo. Mas antes, vamos fazer a nossa prece, né? Como de hábito. Vamos orar. Ao amigo Jesus, rogamos a sua paz, o seu amparo, a sua proteção, a fim de que possamos nesse momento, além de estudarmos, aliviarmos o nosso coração. As nossas lutas, os nossos desafios não são poucos. Basta estarmos encarnados para percebermos o quanto a vida nos apresenta as situações, as circunstâncias mais inusitadas. E para que tenhamos o sucesso espiritual, para que venhamos a vencer essas dificuldades, que possamos, além da fé, a fé em Deus, a fé em nós mesmos, a fé em dias melhores, que possamos aprender, estabilizarmos, a harmonizarmos as nossas emoções. Que diante de situações aparentemente desesperadoras, possamos respirar, contar até 10, refletirmos um pouco e agirmos, não na impulsividade, mas com calma, com sabedoria, com tranquilidade, na certeza absoluta, que como dizia Chico Xavier, tudo passa. Por mais difícil que esteja a situação, tudo passa. Tudo passa. Como a noite cede espaço para um novo nascer do sol, assim também são as sombras da nossa vida. Por mais sombrias que estejam, o anoitecer da tristeza, em algum momento, cede lugar para o sol da plenitude da vida, da esperança, da felicidade. Por fim, que Jesus abençoe-nos a todos, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, vamos lá para as perguntas que nós temos aqui. Ao todo são 10, eu acredito que tenhamos tempo suficiente para responder a todas elas. Uma pergunta que foi nos feita, que aliás muito interessante, é sobre o trabalho do Dr. Klaus. Quais são, essa é a pergunta, quais são os tratamentos específicos que o Dr. Klaus realiza no trabalho de tratamento espiritual às terças-feiras? Bom, o Dr. Klaus realiza basicamente, a princípio, a cirurgia espiritual, que para quem não sabe, é o procedimento de atuação quase sempre no corpo astral, embora a cirurgia espiritual também possa ser feita nos outros corpos, até mesmo no corpo físico. Se houver condição, se houver merecimento, se houver ectoplasma suficiente, a cirurgia espiritual pode ser feita diretamente no corpo físico, mas em geral
essa cirurgia ela é feita no corpo astral. Então esse é o primeiro, digamos assim, o tratamento mais visível, que é o tratamento de cirurgia espiritual. Mas ele também faz o tratamento de cura usando outros métodos. Porque existem algumas situações de doença física, ainda falando de doença física, que não cabe o procedimento cirúrgico. Não é toda situação de problema, de enfermidade, que cabe ali uma cirurgia. Nesses casos, o Dr. Klaus, ele atua numa espécie de energização. Ele vai atuando ali nas células doentes, né, com o fluido curador que ele emana ali, e a depender da condição da pessoa, da situação, a doença ela vai regredindo. Eu já vi, por exemplo, aqui eu lembrei desse caso, dessas situações, mulheres que apresentam nódulos do seio. Eu já vi situações em que ele faz o procedimento cirúrgico, ele corta, ele faz o procedimento, e outros casos em que a mulher também apresenta um nódulo no seio, ele faz um procedimento de energização. Ele faz o tratamento, mas sem o corte. Agora, ele também faz, além da energização para a restituição física, o equilíbrio de chakras. E aí a gente pode imaginar que ele faz o processo quando os chakras estão desvitalizados ou quando os chakras estão desalinhados, que são procedimentos que ele também faz. Obviamente, ele faz a assistência espiritual, aí com o auxílio dos médiuns, dos dialogadores, aí essa parte especificamente precisa ter a presença dos médiuns que vão incorporar, precisa ter a presença dos dialogadores que vão conversar, e nesse caso é feita aí a limpeza energética e diminui um pouco a pressão espiritual que existe sobre aquela pessoa, seja a pressão de personalidades, ou seja a pressão por espíritos, aí tanto faz. Então basicamente são esses os tratamentos. O único tratamento que não é possível o Dr. Klaus fazer, embora muitas pessoas precisem, desejam, é o tratamento terapêutico, de orientação. Obviamente, por motivos que a gente sabe, a metodologia usada pelo Dr. Klaus do tratamento não permite paradas mais longas para orientações. Então, qualquer coisa que ele venha falar para o paciente, o consulente que está ali, sempre será bem pontual, bem objetivo, né, para que não se perca tempo no processo. E a gente entende que muitas pessoas que ali deitam na maca precisariam principalmente do tratamento terapêutico, da conversa, da orientação, do que a pessoa deve fazer. A gente percebe muitas vezes a pessoa perdida, o problema é emocional, ela está achando que é espiritual, ou o problema é espiritual, ela está achando que é emocional, ou o problema é espiritual e emocional, ela está achando que é físico. Então assim, seria necessário, mas o método de trabalho dele não comporta essa terapia, então isso é descartado, são apenas algumas orientações pontuais. Então basicamente esse é o tratamento que é feito pelo Dr. Klaus. Eu acho que vocês sabem, mas não custa dizer, é claro que existem na sala outros médicos, além dos enfermeiros, que a gente sabe que precisa ter, existe na sala também outros médicos, que não aparecem, porque quem está ali à frente, coordenando, direcionando o trabalho, é o Dr. Klaus, mas outros médicos estão atuando antes dele chegar, depois dele chegar, assim por diante. E como aqui eu já expliquei, a demora para ele pedir para o consulente levantar
Ah, tem pessoas que em 2 minutos ele faz o procedimento. Tem pessoa que fica lá deitada 7 minutos, 8 minutos. São duas razões. Uma delas está em relação ao próprio consulente, que às vezes não conseguiu relaxar, não se soltou, deitou na maca, mas está muito ansioso, está toda hora abrindo os olhos, está incomodado, às vezes até com alguma influência espiritual que o está atingindo lá de fora, etc. e tal. Então o Dr. Klaus segura um pouco mais essa pessoa na maca, até que ela relaxe o suficiente para que ele possa fazer os procedimentos e ter o resultado esperado. O segundo motivo é que às vezes realmente o tratamento é mais demorado e mesmo ele saindo da maca, outros espíritos ainda continuam atuando na pessoa, e aí nós não vamos ver, porque os espíritos não estão incorporados em nenhum médium, mas eles estão ali atuando, e porque o tratamento ainda não terminou. Imagine assim, quando você vai para um centro cirúrgico, como é que é? O médico vai e faz a cirurgia. Geralmente depois, na hora de fechar, de pôr o curativo lá, ele deixa ali os assistentes fazendo, ele vai embora. Ele já fez a parte dele. Então seria mais ou menos isso. Então também é por esta razão que às vezes ele pede para a pessoa ficar um pouquinho mais, tá certo? Então basicamente são esses os tratamentos que ele faz ali na maca, tá? A segunda pergunta é uma pergunta complicada, eu vou tentar explicar. Imaginemos um médium que dá passividade a espíritos ou personalidades com problemas na área da sexualidade. Mas imaginemos também que esse médium tem um desequilíbrio na área sexual. Ele dando passividade a um espírito com problema semelhante. Isso não pode gerar uma situação indesejável? Então é assim, eu já vi casos dos espíritos dizerem assim, após trazerem um espírito com grande perturbação na área sexual, vamos fazer o espírito incorporar em fulano, que também tem grandes problemas na área sexual, então vai bater a sintonia, vai ficar mais fácil da gente atender. Como eu também já vi situações dos benfeitores dizerem assim, nós vamos conduzir o espírito para incorporar em tal médium, que tem um controle total sobre a sua sexualidade, e vai ajudar, porque vai conter o impulso sexual do espírito. Então existem aí as duas possibilidades, nas duas o médium está auxiliando. Aí alguém poderia perguntar assim, mas existe o risco do espírito deixar no médium alguma sensação que o faça ter uma excitação sexual? Claro que sim, claro que sim. Quando os médiuns incorporam um espírito que está com dor de cabeça, os médiuns não ficam, às vezes até no outro dia, com a cabeça ruim? Quando aí os médiuns, e eu vou dar esse exemplo porque é uma situação mais dolorosa, incorporam um espírito, por exemplo, que cometeu suicídio. Vamos imaginar que esse espírito ingeriu aí remédio, alguma coisa para morrer. Às vezes o médium fica com aquele estômago ruim até o outro dia. Mesmo tomando o passe, gera ali uma situação no físico do médium. Não tem como ser diferente. Então é óbvio, se trouxer um espírito com um desequilíbrio muito grande na área sexual, a depender do médium, óbvio que ele pode assimilar aquela sensação e sentir sim, durante um tempo, alguma excitação sexual. Mas aí então a sessão está fazendo mal para o médium? Não, aí nós estamos invertendo. É o médium que não está levando a sério a sua reforma íntima. Porque se isso deixa uma impressão no médium, a ponto de desequilibrá-lo, nós não podemos inverter a situação e dizer que é a incorporação que é o trabalho que está causando isso. É o próprio médium que ainda não está dando conta dos seus impulsos nesse exemplo, poderia ser outros exemplos, nesse exemplo da área sexual, e por conta disso, isso pode servir como um estímulo para ele fazer o que não deve. Uma coisa é você ficar com a sensação, isso é uma coisa.
Outra coisa é você permitir que a sensação te estimule e você vá fazer o que no fundo você tem vontade. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Porque em qualquer situação que nós estivermos falando, o que vai pesar é a condição moral e emocional do médium. É isso que vai prevalecer. E como nós estamos ali, quando eu digo nós, eu estou falando dos médiuns, para atender espíritos adoecidos de várias situações diferentes, é claro que essas impressões vão ficar. No meu ver, e aqui a gente tem que considerar as pessoas, os dirigentes que pensam diferente, sempre ressaltando que não estão errados. Nós não somos modelo para ninguém, mas cada casa espírita tem o seu método de trabalho. Para nós acreditamos totalmente desnecessário as reuniões de orientação espiritual. Não fazemos e não vamos fazer. Por quê? Porque nós entendemos que para o médium, o seu serviço com Jesus é atender quem precisa, é dar passividade aos necessitados. E quem quer orientação vem no estudo de quarta-feira. Quem quer orientação vem na palestra de sexta-feira. Quem quer orientação assiste às lives. Nós passamos aí de 415 vídeos postados no nosso canal. Então assim, dá para você aprender de tudo. De tudo. Fica um pouco uma coisa mística, que é próprio de nós, essa necessidade de uma orientação de espírito, que em grande parte das vezes é a preguiça de estudar, certo? Embora, claro, existam situações que só os espíritos podem responder. Ainda hoje, me trouxeram um problema, me mandaram por zap, alguém pedindo uma orientação, e aí a pessoa contava o problema, e eu disse, olha, sem chance de eu responder isso, você aguarde, quando eu tiver contato com o Klaus, eu pergunto a ele, passo o caso, e o que ele respondeu eu te digo, porque eu não tenho a menor ideia como é que responde isso daqui. Ah, mas você vai ver o Klaus quando? Eu digo, sei lá. Como é que eu vou saber? Talvez sexta-feira, porque sexta-feira a gente tem que deixar gravado o Klaus para o outro domingo que eu vou estar viajando. Então talvez sexta-feira a gente se cruze, nem sempre, porque é uma outra coisa interessante. Quando eu vou fazer uma gravação e a transmissão não é ao vivo, e é a de domingo, e a única exceção para não ser ao vivo é quando eu estou viajando fazendo palestra. Fora essa exceção, todo domingo é ao vivo. E quando então a gente vai gravar um outro dia, porque eu não vou estar ali naquele domingo, não há nenhuma certeza que o Klaus vai vir. Por quê? Porque é um dia atípico. Eu decidi, às vezes eu decido gravar, tem isso também, às vezes eu decido gravar na última hora. Como é que está de cliente, vou sair tarde da clínica e tal, aí não vou gravar hoje. De repente, os 2 últimos clientes desmarcaram, sobrou um tempo, vou gravar hoje. Aí o espírito não fez compromisso comigo, ele já tem os compromissos dele. Aí a gente vem, faz a live, e aí a hora que termina a gente vai para a finalização. Se ele vier, ótimo. Se ele estiver ocupado com outra coisa, vai ser a live que vocês vão assistir. Pode vir outro espírito, como pode não vir nenhum espírito. Como pode, se ele tiver no momento, tiver condições de vir, ele vem e faz. Certo? Então eu não sei, aí eu disse para a pessoa, olha, se ele vier na sexta, que a gente não vai fazer aqui não, porque tem orador sexta-feira, a gente vai fazer ali na sala. Aí eu pergunto a ele. Então eu entendo que muitas vezes sim, a gente precisa perguntar a orientação ao espírito, que é ele que tem condição de responder aquilo. Agora, criar um dia só de orientação espiritual é uma coisa assim, que ao meu ver, para o nosso método de trabalho, não acho viável. Até porque os riscos que esse trabalho apresenta, os riscos que ele apresenta. Quem é médium sabe da responsabilidade da incorporação, da questão anímica, da questão da mistificação, da questão da interpretação do médium, da questão do filtro.
Tudo isso vale para qualquer espírito. Então isso precisa ser considerado na hora da orientação. Então assim, é impossível de se fazer? É claro que não, tem um monte de grupo de centros que fazem, mas eu vejo aí que a gente acaba expondo um risco muito grande e na maioria das vezes sem necessidade. A gente começou uma vez, durante um período, o nordestino fazia orientação, aqui de sexta-feira, durante a palestra, mas assim, eram perguntas tão esdrúxulas, do tipo assim, eu queria perguntar para o senhor se o meu marido tem um amante, eu queria perguntar para o senhor, será que eu vou ficar rico nessa encarnação? Eu queria perguntar se o meu filho é gay. Aí o nordestino falou assim, eu não vou atender mais não, atenda você, porque eu tenho mais o que fazer. Verdade, o nordestino disse isso, eu tenho mais o que fazer do que vir aqui ficar respondendo esse tipo de pergunta, e não veio mais. E aí durante um tempo, a gente fez as orientações, e hoje a gente não faz mais, porque a gente ainda não conseguiu conciliar o tempo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Ficou clara a questão? Voltando aqui ao assunto da médium, ficou, né? Então tá bom. Como um médium se restabelece entre uma comunicação e outra? Ele respira, faz uma prece, dá um tempinho para se desligar a conexão e parte para outra. Simples assim. Por que o médium deve dar esse tempo? Porque é possível, isso pode acontecer, que quando o espírito afasta do médium, então vamos ver se a gente entende assim, a depender do nível de profundidade da incorporação, é como se o médium, como se o espírito colasse, grudasse no médium para dar a comunicação, como se tivesse uma cola. E aí a hora que o espírito sai, ele não sai de uma vez, pá, foi embora. Ele vai se desligando. Se o médium não dá o tempo devido e já concentra e já vai puxar, esse espírito pode voltar. E você ter aí uma repetição do mesmo espírito 2 ou 3 vezes. Se o médium perceber que é o mesmo, ele vai sentir, vai abrir os olhos, vai cortar e tal, vai afastar. Mas se o médium não perceber, vai vir o mesmo espírito e ele não vai se dar conta. Por isso que então o médium dá uma respirada, faz uma oração, se conecta de novo e bola para frente. E aí vai. Ok? É assim, basicamente isso. Mas e quantos espíritos o médium pode incorporar? Todos que der tempo. Todos que der tempo, né? Não se preocupe. 10, 15, 20, 30, não se preocupe. Não tem perigo nenhum do médium desencarnar. Não tem perigo. Porque a gente fica preocupado, será que o médium não vai morrer? Se morrer é um risco da profissão, né? É um risco. Pense no lado bom, se você morrer de tanto incorporar espírito, você vai morrer trabalhando para Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que moral para você. Você vai chegar lá do outro lado e ter desencarnado de tanto incorporar. É claro que isso não existe. O desgaste existe. Mas assim, para o médium não restituir o seu equilíbrio, a sua energia, ou o médium não está bem, emocionalmente, moralmente, até fisicamente, ou existe algum problema no grupo, porque o natural é que quando termina, a gente sinta um cansaço, perfeitamente normal, cansaço mental, cansaço físico, que a gente tenha fome. Então médio terça-feira pode comer à vontade, é normal, pode estar liberado de terça-feira, dá uma fome desgraçada, não dá, Célia? Dá. A Célia diz que come um frango assado inteiro toda terça-feira aqui em casa. Não foi o que você falou? Você come aquele frango assado lá no bar da esquina, lá do seu Zé, que você compra, né? Ela come inteirinho. É normal, porque há um desgaste muito grande. Só que assim, a própria sala, na prece final, já restitui a energia um pouco. Aí você vai para casa, você toma um banho, você se alimenta, você tem uma boa noite de sono, levantou zerado, não tem perigo, está tudo certo. Mas eu levantei mal, eu me senti mal, eu fui na sessão terça, quinta-feira eu estava passando mal. Não, então peraí, então tem alguma coisa de errado.
Então aí você tem que sentar com o dirigente para avaliar. Essa coisa errada pode ser muita coisa. Pode ser simplesmente que você não está bem e não está conseguindo repor as energias. Pode ser que você esteja com um problema físico, sei lá, de repente você está com uma anemia e não sabe. Faz tempo que você não vai no médico, você está com anemia. Aí, claro, você vai incorporar um monte de espírito, ficar de pé na sala 4, 5 horas. Você não vai passar bem, lógico que não, mas aí não tem nada a ver com o trabalho. Tem a ver com a sua condição de saúde, que você tem que avaliar essa coisa toda. No geral, o que é importante dizer, que não tem limite de espírito, né? Não tem limite. A gente começou, a gente mete o pau, até vai incorporando, não tem problema nenhum, né? De vez em quando o Cláudio dá uma olhada assim para as médias, né? E eu digo assim para ele: o doutor Cláudio, aquela média está quase para desmaiar. Eles vão pedir mais um, porque aí ela incorpora, ela acorda. Então vai pedir depois de desmaiar. Eu não quero saber, não. Faz sim. É necessário que isso seja feito, né? É necessário. E assim, isso depende muito. Até tem uma outra pergunta aqui, eu já vou responder ela. Estava mais embaixo, mas eu vou responder. A pergunta é o seguinte: quantas sessões um centro espírita, sessões mediúnicas, quantas sessões o centro pode ter? Todas que forem possíveis. Todas que forem possíveis. Você pode ter grupos diferentes. Eu já disse para vocês, a gente tem uma carência no domingo. Tudo quanto é médium novo que começar agora, eu vou mandar vir de domingo. Só tem vaga no domingo, né? Porque a gente precisa colocar mais médiums, mais dialogadores no domingo, que a gente não tem. Mas a gente poderia, por exemplo, eu sei que hoje em dia é impossível fazer isso, mas vocês já imaginaram que maravilha uma sessão mediúnica durante o evangelho do domingo de manhã, no atendimento às famílias carentes? Quanta necessidade, quantos obsessores, quantas personalidades ali poderiam ser trabalhadas, mas não tem. Então, por exemplo, a casa encheu de médium, tem 40 médios, e agora? Não tem problema nenhum. A gente coloca na sala do Cláudio o máximo que couber, porque aí, claro, que se você aumenta a quantidade de médium, não desgasta tanto, né? Você divide, é óbvio, né? Claro que quanto menos médium você tiver, mais vai precisar usar o médium. Então, se tiver mais médium, claro, tem um limite, porque a sala não é tão grande, mas você coloca um número maior de médium, e aí o que é que você faz? Você monta uma sessão no domingo de manhã, você amplia a sessão do domingo, você bota uma outra sessão de atendimento no outro dia, e vai fazendo. Isso aí tem espaço para todo mundo. Por isso que é uma bobagem enorme passista, dialogador, médio, ficar concorrendo um com o outro, ficar com ciúme, ficar com melindre. É uma grande bobagem, porque o que mais tem é serviço. Não tem perigo de você ficar: eu era médio naquele centro, eu fui cortado porque puseram outro no meu lugar. Isso não existe. Quando a pessoa diz assim: eu fiquei velho lá no centro, me descartaram. Não, te descartaram porque você é preguiçoso. É diferente. É diferente, porque as pessoas nunca assumem que fazem, né? Então a pessoa diz assim: eu já ouvi muito isso. O Aguinaldo, a gente fica médium velho lá, ele descarta, né? Então eu já teria descartado a dona Nessir, a Célia, que tem 108 anos, né? A maior prova que eu não descarto o médium idoso é a Célia, que mesmo com seus 108 anos, ela continua aqui trabalhando, né? E tantos outros aí de idade. É diferente, é que muita gente é preguiçosa. Muita gente não tem vontade de trabalhar, né? Tem vontade sim, aparecer na foto. E não dá, aparecer na foto, quem gosta de aparecer na foto, vai durar um tempo, só um tempo, e depois vai embora. Né? E assim, e também médio complicado também, esses a gente vai mandando embora mesmo. Porque às vezes o tanto que produz não vale a pena o trabalho que dá. Enche tanto o saco que é melhor incorporar bem longe daqui. Aí a gente manda embora também. Então é isso, o centro pode ter quantas sessões puder ter, sem maiores problemas. Eu cheguei a fazer sessão mediúnica com um médium e um doutrinador, era o que tinha na ocasião, um médium e o doutrinador. Aí o médium incorporava, o doutrinador doutrinava e eu dirigia. O vento, né? Porque um incorporando, o outro doutrinando, ficava lá dirigindo o vento, que eu ia dirigir a sessão, que eu fazia a prece final, né?
Teve ocasião da gente ter um médium só, e o médium vinha, a gente fazia ali uma doutrinação, né, atuava, o médium incorporava lá o tanto que poder. Não tínhamos ainda o atendimento que nós temos hoje, era só a sessão mediúnica convencional, fazíamos a sessão, íamos embora. Isso aí não tem problema não, porque isso levanta uma outra questão. Mas e se tiver pouco médium, como é que faz? Faz a sessão com os médios que tem. É óbvio que aí os benfeitores, os espíritos, eles têm que montar uma outra estrutura, porque o trabalho dos espíritos dependem muito da estrutura dos encarnados. Se não tiver uma estrutura, não tem jeito, né? Não tem jeito de atender às necessidades. E aí então você é obrigado. Aí se a gente não tiver mais médium de domingo, como é que faz? Aí é melhor suspender a live. Aí a gente suspende a live. Por quê? Porque quando as pessoas assistem a live, elas assistem para quê? Porque elas vão fazer tratamento. E a gente diz na live que todas as pessoas que assistiram a live estão sendo tratadas. Então a gente tem que cumprir com a palavra. Se não for acontecer, a gente não pode dizer. E se não tem médium, não dá para atender um monte de casos. Se não dá para atender, então a gente para. Porque essa logística, é muito séria isso. É uma questão de logística. Às vezes eu já pedi muitas coisas para o Dr. Hans, não para Lindomar, para Dr. Hans, no tempo que ele está aqui, dele me dizer assim: o senhor aguarde, eu vou avaliar a vibração do grupo, e na hora eu lhe digo se eu faço ou não. Eu vou avaliar a vibração do grupo, a segurança do grupo. Muitas situações assim, dos espíritos avaliarem se podem, se é possível fazer, se não é possível fazer. A gente é que é desatento. Eu não vou dizer que a gente não sabe, porque saber a gente sabe, mas a gente é desatento, às vezes a gente é até ingênuo, a gente acha que vai empurrando de barriga. Qualquer trabalho de ordem espiritual tem uma demanda, e não é uma demanda fácil, é uma demanda complicada, é difícil, existem aí várias barreiras, várias dificuldades, vários fatores complicadores que a gente tem que tomar muito cuidado. É por isso, por exemplo, que já há muitos anos, quando eu viajo, eu não fico na casa de ninguém. Não fico na casa de ninguém. Por quê? Porque você não sabe o que você vai encontrar. Pessoas boas, pessoas agradáveis, às vezes pessoas perturbadas, desequilibradas. Eu já fiquei na casa de pessoas maravilhosas, que ficaram conversando de espiritismo até 3 horas da manhã. A pessoa não tem desconfiômetro. Eu já fiquei numa casa, por exemplo, com o meu quarto, era um lugar bonito, numa chácara, e o meu quarto ficava afastado. Eu acordei de manhã, levantei, falei, vamos tomar café. Como que eu abro a porta, 2 cachorros alemão desse tamanho assim na porta. Eu fechei a porta. Eu digo, e agora? E aí eu fiquei lá, porque eu não sabia se tinham prendido os cachorros, se eu podia sair, se os cachorros eram bravos, ninguém vinha me falar se eu já podia sair. Eu fiquei lá no quarto para tomar café até a hora do almoço. Teve uma casa que eu fiquei, de uns velhinhos, dos senhores bem de idade, lá para o lado do Mato Grosso. Era um casal de idosos que me recebeu. Rapaz, 2 problemas. A casa tinha um banheiro só. O meu quarto, acho que ficava uns 2 quilômetros de onde estava o banheiro. E assim, a casa de taco. Sabe taco? Toque, toque, toque. Então você levantava para ir no banheiro e fazia aquele barulhão. E os velhinhos só dormiam no escuro. Eu tombei no quadro, derrubou o quadro no meio da noite. Eu não conseguia enxergar. Se eu acendo a luz, acordo os outros. Se eu vou no escuro, eu não acho onde que é o banheiro. Não dá. Aí chegou um ponto que falou, chega. Agora eu só fico em hotel. Pode ser uma coisa simples. E claro que aí você vai abrindo precedentes para outros problemas que podem acontecer. Então, o que é bom a gente enfatizar? O cuidado, todo o cuidado que a gente tem que ter em qualquer evento de ordem espiritual. Existem muitos cuidados que a gente tem que tomar, tá? Próxima pergunta: como é que o passista pode ajudar na hora da incorporação? Com certeza, se for para o espírito incorporar, não é dando dispersivo, pelo amor de Deus. Ninguém vai dar passe dispersivo no médium, ou que o médium vai incorporar, porque você afasta o espírito. O dispersivo você dá quando acaba a comunicação, para limpar
as energias. O médium passista, ele pode concentrar e mentalizar o espírito incorporando, assim por diante. Aí, como o passista vai fazer na hora que o médium está incorporado, isso eu já expliquei, né? Isso eu já expliquei, eu não vou explicar de novo. A gente vai lá nos estudos que a gente já fez e a gente sabe o que tem que fazer, tá? Só isso que é importante. A gente não vai aplicar o dispersivo naquele momento em que o médium está incorporando. Aguinaldo, em relação a pessoas que incorporam fora de hora. Então vamos lá. O que é incorporar fora de hora? É a hora que não pode incorporar. Se é o médium, é indisciplina. Acabou a sessão, gente, vamos finalizar. Vamos fazer a prece final. Tem um espírito que eu tenho que dar passividade. É indisciplina do médium. É indisciplina do médium. Se acabou, acabou. Se tem alguém dirigindo a sessão e diz que acabou, é porque acabou, né? Mas tinha mais espírito. Mas espírito vai ter um monte. Se você for fazer uma sessão, e vamos incorporar até amanhecer o dia, vai vir espírito até amanhecer o dia. Não são os espíritos que têm que controlar isso, mas somos nós na reunião. Agora, se acontece uma incorporação no salão, a atitude de um trabalhador, do coordenador, é chamar a pessoa, de leve também, tentar gerar o menos barulho possível, né? Pode acontecer, uma pessoa mais desequilibrada, uma pessoa que está num processo obsessivo, de incorporar no meio da palestra, pode acontecer. Então a gente vai verificar a situação, chamar a pessoa pelo nome, né? Conduzi-la para fora. Se a gente perceber que realmente é um espírito que está ali, porque às vezes é uma crise da pessoa, né? Às vezes é lá uma histeria da pessoa, tem muito disso, e não é porque, quando eu digo assim, é uma histeria, eu não estou falando que a pessoa está fazendo de propósito, mas às vezes a pessoa tem um surto, um desequilíbrio emocional, e ali ela está assistindo a palestra, ela se emociona, e ali ela tem uma crise emocional. Percebendo que não tem espírito, um ou dois trabalhadores, cuidadosamente, pega a pessoa, joga no meio da rua. Não, joga no meio da rua não. É que a vontade dá para fazer isso, né? Isso dá vontade de fazer. Mas não, leva lá, dá uma água, conversa com ela e tal. Se a gente perceber que realmente está ali um espírito, aí quem vai socorrer, vê ali um médium, já dá um toque, o médium mentaliza, já puxa, já vai desconectar e a gente resolve a situação mais ou menos assim. A gente não vai permitir, a gente não vai facilitar nenhuma incorporação esporádica na hora do estudo, na hora da palestra ou em qualquer hora que não seja para isso, a menos que os espíritos se coloquem para fazer isso, que aí a ordem tem que vir de cima. E aí a ordem veio de cima, aí tudo bem. Fora isso, a gente toma esse cuidado. Daí porque a vibração, a boa energia, que é responsabilidade dos trabalhadores, para não deixar a vibração cair, para a gente não se expor a estes riscos, certo? Repetindo, na sessão mediúnica, aí a gente vai avaliando o momento que começa e o momento que termina, para a gente não dar vazão para além daquilo que nós somos convocados a fazer. Eu sempre digo o seguinte: quando a gente não se perde na vaidade e faz só aquilo que pediram para fazer, dá certo. Geralmente funciona. A gente só se perde quando a gente se mete a fazer aquilo que não é para a gente fazer, não foi aquilo que pediram. Aí a pessoa quer fazer graça, quer fazer a mais, pronto, vai dar problema, né? Porque não é aquilo que é para fazer. Então a gente fizer certinho, bonitinho, a coisa vai funcionar. Eu não faço absolutamente nada. Outro dia me perguntaram assim: Aguinaldo, e quando a tua opinião, a opinião do Aguinaldo, entrar em conflito com a opinião dos espíritos, o que acontece? Eu digo, muito simples, eu obedeço os espíritos. Eu que não sou louco de bater de frente com os espíritos, sou besta. Se eles são os espíritos, são os coordenadores da atividade, dizem que é para fazer assim, vamos fazer assim. Eu, por exemplo, para não ficar aqui até 9h30 da noite, eu queria pôr nossa sessão mediúnica de domingo, que agora não é mais 7h30, é 8h30, eu queria colocar 6h30. Porque eu vinha mais cedo, fazia a sessão, acabava 7h30, fazia a live e ia para casa. O Dr. Cláudio disse, de jeito nenhum, nem pensar. Ou o senhor mantém 7h30 no horário que está, ou o senhor faz depois, antes não é para fazer. Aí tá bom,
Vocês estão dizendo que não é para fazer, não vão fazer, né? Porque eles conhecem, sabem, aquela coisa toda, tá? Então a gente tem que ter juízo para obedecer quem manda e quem sabe. Bom, vamos ver aqui para a gente terminar. Eu misturei todas aqui as perguntas. Essa aqui eu já fiz, essa aqui já. E quando há uma antipatia entre doutrinador e médium, prejuízo para o trabalho. Prejuízo para o trabalho. E não precisa nem ser entre doutrinador e médium. Qualquer antipatia, qualquer má vontade que você tenha para ajudar o outro, você vai prejudicar o trabalho, porque não é isso que você aprende. Se eu não posso ajudar, eu fico quieto. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Essa má vontade que às vezes existe por parte, e a maioria das vezes acontece com os trabalhadores mais velhos, que é um certo ciúme de trabalhador mais novo. Isso aqui só mostra o quanto você é pequeno, o quanto você não aprendeu, o quanto você não evoluiu, o quanto você é mesquinho. Só mostra isso. Então assim, não pode. Por isso que a gente já falou tanto aqui sobre o afeto, sobre a compreensão, sobre você passar por cima de algumas coisas, tentar entender o outro do jeito que ele é, né? Fazer um esforço para boa convivência. É o que eu digo, você não é obrigado a amar. Eu não amo um monte de gente aqui. Até tem um monte de gente que eu nem gosto aqui, né? Mas eu disfarço, né? Eu vou levando. Eu vou fazer o quê? Eu vou levando, eu vou mentir? Eu não, tem umas pessoas que eu não vou com a cara de jeito nenhum, né? Mas está ali, eu digo assim, Senhor, me dê paciência, vai, eu vou tentar aguentar até onde der, né? E a gente vai levando. Mas vou dizer que eu morro de amores? Eu não, de jeito nenhum. Agora, o trabalho não pode sofrer por causa disso. E aí tem um outro detalhe. Aí agora falando mais do dirigente, né? Eu jamais posso levar para o lado pessoal. Eu não gosto muito da Márcia, eu não simpatizo com a Márcia. Então assim, enquanto eu for presidente, ela não vai ter oportunidade lá no centro. Que é isso? Seria a coisa mais horrorosa do mundo. Pode ter certeza, eu posso detestar a Márcia, não é o caso. Mas ela mostrando competência, onde ela conseguir chegar trabalhando bem, ela vai conseguir. E eu vou incentivar, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente tem que tomar esse cuidado, de colaborar, de ser receptivo, de tentar ajudar, de tentar dar uma força. Eu acho que isso é muito necessário. Pega aí as médiuns mais novas que começaram a incorporar, a Jaqueline, né, a Janaína. Quem é mais médium mais nova de incorporação aqui? A Carla ainda não. Só semana que vem. A Carla está em treinamento. Não, você não incorpora não. O Ricardo foi incorporar, é só speed porco que vai descer nele. Não, por causa da tua personalidade, né? Por causa da tua personalidade. Speed porco, né? Não se sinta ofendido. Eu estou falando de afinidade. Não, eu sei que você entendeu. A Leandra aqui falou também, ela falou, depois você conversa com ela aqui. Não é melhor você nem ouvir o que ela falou. Então assim, as médiuns mais novas que começaram, sabe o quanto que é difícil começar na incorporação se você não se sentir segura dentro do grupo, se você não se sentir acolhido, se você não se sentir protegido, se você não sentir que as pessoas que estão ali estão torcendo por você. Agora, fica ali e você percebe que as pessoas não estão torcendo, tipo assim, tomara que não dê certo. Quer dizer, isso é inadmissível. Então não pode haver isso. Não pode haver. A gente não pode deixar o trabalho sofrer por causa das nossas antipatias, das nossas diferenças. A gente não pode deixar. Óbvio, mas deu uma encrenca maior. Sei lá, a Suzy brigou com a Célia. Lá no almoço houve um desentendimento. Pode acontecer. Tudo bem, vamos sentar, vamos conversar. O que houve? O que aconteceu? Isso pode acontecer, né? O trabalhador pode ficar insatisfeito. Não gostei, a Suzy é coordenadora do meu almoço, Aguinaldo, eu acho que ela falou uma coisa para mim que ela não devia falar, eu fiquei chateado. De boa, vamos conversar então, vamos ver o que aconteceu, vamos resolver, não tem problema. Os problemas surgem, os problemas acontecem. Em qualquer agrupamento humano, os problemas vão surgir. Aí a gente senta como pessoas maduras, como adultos, conversamos e resolvemos, simples assim. Não criamos um problema, né? Fazer uma fofoca,
né? Fazer uma maledicência, fazer um melindre. Não, aí a gente complica o meio de campo, né? Eu fiquei insatisfeito, aí eu já vou comentar com outro trabalhador, que já vai fazer a fofoca para o outro, que já vai ficar de mal. Não, para com isso. Aí não dá, né? A gente não pode ter esse comportamento. Deixa eu ver quantas faltam aqui. Isso aqui eu também já respondi. O que fazer quando sentimos muita pressão espiritual negativa? Deitar na maca? Também. Deitar na maca para um tratamento é um recurso que, graças a Deus, todos nós podemos recorrer. Todos nós podemos recorrer e podemos fazer isso sempre que necessário, graças a Deus. Mas também trabalhar mais no bem. Eu costumava dizer, faz tempo que eu não digo isso, vou dizer hoje, que o melhor tratamento para você afastar o obsessor é lavar o latão da sopa. Porque lavar o latão da sopa é uma delícia, né? Aquela crosta que gruda no fundo, dá vontade de vomitar aquilo, né? Aí você vai passar o bombril, enche de sopa debaixo da unha, não enche de sopa aqui? Aquele negócio lá está tudo preto, porque o gás está sempre acabando, né? Gás de centro espírita está sempre no final. Aí protege a roupa, aí você vai virar o latão, aquilo dá um torcicolo no braço, já vai embora com dor no pescoço. Olha, não há obsessor que aguente um negócio desse. Eu garanto a vocês que você lavar o latão da sopa é um tratamento muito melhor que a maca do Dr. Klaus. Muito melhor. Então assim, você sentiu pressão espiritual, vai trabalhar mais, vai fazer mais. Ah, mas eu estou com vontade de chorar. Chora trabalhando. Aí você vai descascar a cebola, que ninguém vai saber se você está doente ou se é a cebola. Descasca a cebola, descasca a cenoura, vai lavar o banheiro, vai trabalhar. Sentiu pressão espiritual, vá trabalhar. Era essa a recomendação que Emmanuel dava para o Chico. É só você ler a biografia do Chico. Olha, quando você sentir muita pressão espiritual, vá, naquela época, né, vai para o meio da favela, vai conversar com pessoas, vai ouvir pessoas, vai dar conselho. E o Chico dizia que voltava no cair do dia, e ele voltava revigorado, porque é óbvio, todos os obsessores que tinham ali, tinham dado no pé, né? Então assim, pode e deve deitar na maca. Como eu disse, é um tratamento para todos nós. Não tem problema nenhum. Quando você achar necessário, você pode deitar, sem problema nenhum. Mas não só isso. Trabalhe mais, fortaleça mais, que aí você vai sentir que a coisa vai passar logo. Porque, gente, na situação que está o planeta, na situação que está o Brasil, é impossível você não sentir pressão espiritual. Elas vêm de todos os lados, isso não é novidade. Ah, mas hoje eu não estou bem. Cara, mas você não vai estar mesmo. É os nossos fantasmas, é as nossas personalidades, é os obsessores, é a energia do Brasil, é a vibração contrária dos invejosos, sabe? Não tem como, a pressão espiritual vai existir todo dia. Se você for deixar para trabalhar no bem só quando você estiver animado, você não vem. Outro dia eu estava falando para a Carla, não sei como é que terça-feira chega logo, eu nem descansei de uma terça, já chega outra. Caramba, eu fico pensando na hora que vai aparecer um filho de Deus para me substituir, para eu ir no clube de terça-feira à tarde, mas não aparece, eu tenho que vir aqui. Não, se terça-feira agora se dependesse de mim, eu não vinha não, estava com dor de dente, estava cansado, olha, com a vontade de ficar em casa. Ah, vamos lá, tem que vir, né? Mas aí, claro, eu sou responsável, né? Eu estou dizendo isso, mas a hora que eu chego aqui, obviamente, eu vou entrar em sintonia com o Cláudio, eu vou fazer a parte que me cabe, né? Isso aí eu não vou deixar a desejar, não temos que fazer. Mas assim, a gente tem que fazer esse esforço, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que acabou. Tá, essa eu respondi. Ah, tá, essa aqui também vale. Até que ponto o doutrinador pode ser mais duro com o espírito? Eu acho que aí é uma questão da gente entender o que é ser mais duro. Ser mais duro não é ser agressivo, não é ser mal educado, não é peitar o espírito. Eu acho assim, qualquer dialogador pode ser mais duro, no sentido de chamar o espírito para uma conversa mais franca. Não, peraí, meu irmão, você não pode falar assim não. Não, porque eu vou gritar. Pera um pouquinho, aqui existe uma organização, nós temos aqui uma disciplina, eu não estou gritando com você, então você faça favor, você não grite comigo.
Vamos conversar moderadamente. Eu sei que você não queria estar aqui, mas você está. Você já veio contra a sua vontade. Eu estou vendo que foi contra a sua vontade. E eu, por uma azar ou uma sorte, caí aqui para dialogar com você. Nem eu queria também. Mas já que nós estamos aqui, vamos conversar mais claro. Pronto. Você foi objetivo, você foi mais duro e você não foi agressivo, você não usou da ironia, usar da ironia com o espírito, é muito perigoso isso, não é por aí. Então assim, a gente pode, às vezes o que acontece é que a gente faz isso de um lado errado, a gente, nessa questão de ser mais duro, a gente ultrapassa aí o limite e fica um pouco agressivo, porque é óbvio, tem espírito que dá muita raiva na gente, não é? Sabe qual espírito que dá mais raiva na gente? Aqueles que mais se parecem com você. Porque você se vê no espírito, como se você estivesse olhando no espelho, você fica nervoso com você mesmo, Então assim, a gente pode ser mais duro, mas não pode extrapolar, aí pode ser, não tem problema nenhum. Deixa eu ver se tem mais aqui. Isso aqui é muito interessante para os médiuns do Klaus. Como, trabalhando como médium, como que a gente pode puxar mais rápido o espírito ou a personalidade? Bom, aí existem vários processos que a gente pode usar. O próprio Klaus ajudando, o tato psicológico, o médium vai lá, vai sentindo a vibração, vai entrando na frequência. Quando o Klaus orienta e diz, concentra nesse chakra, mentaliza aqui, entre em contato com o pensamento, que aí o Klaus deu a dica. Quando o Klaus acrescenta alguma coisa, ele está dizendo assim para você, vai ali que você vai puxar, é ali que você tem que ir. Tem o Klaus, o tato psicológico, tem a ficha. Se a ficha estiver na mesa ainda na máquina, você pode dar uma olhada, sem problema nenhum, que aí você tem um panorama, digamos assim, mais profundo de como está a pessoa. E o principal, esse é o principal, a sua sintonia com o trabalho. Se você estiver bem sintonizado, se você estiver focado, ali vai acontecer naturalmente, não tem problema, você vai encostar, vai puxar, vai vir outro, não vai ter problema, se você estiver sintonizado no trabalho, porque aí a própria egrégora presente no ambiente serve de inspiração para você, então aí isso basta, você entrou na frequência, está na frequência, a coisa vai acontecer. Agora se você está desatento, você já viu que às vezes a pessoa está aplicando passo numa maca, está olhando para outra maca, aí a hora que ela vê, já está dando passo nas toalhas, porque saiu tanto da reta, porque aí a questão, a pessoa tem labirintite, e aí a pessoa vai aplicando o passo, você nem sabe se ela está aplicando passo na parede, na toalha, em quem está na maca, aí não dá, aí não dá, aí é aquela atenção que nós temos que ter, porque assim, são atenções diferentes, são atenções diferentes. O médium, ele vai ficar mais focado nessa energia no trabalho, e o que o Dr. Klaus fala. Já a Joyce, que tem ficado na água, ela vai ficar antenada o quê? Com quem entra, se tem garrafa, se não tem garrafa, se vai beber a água, se não vai beber a água, se está levantando, se é para deitar, ela vai ficar com a atenção ali. Já o doutrinador vai ficar no foco daquilo que precisa fazer. Então todos temos que trabalhar com atenção, mas às vezes a atenção é diversificada, de acordo com a proposta ou o trabalho de cada um. É assim que a gente tem que fazer, certo? Não tem nenhuma mágica, não tem nenhuma receita pronta, mas quanto mais a gente conseguir melhorar a qualidade do trabalho, melhor. Por exemplo, o trabalho está do jeito que eu gosto? Não está. A começar pela estrutura material. Eu queria, por exemplo, ter pelo menos umas 10 macas dentro da sala, e queria muito que aquela sessão mediúnica que os médios incorporam fosse o triplo do tamanho. Para a gente fazer uma coisa mais legal, mais ampla, com mais médios, fica ali muito pequenininho, muito perto, muito apertado, muito difícil, mas assim, só a gente comprando o terreno mesmo, porque o Caminho da Massa não tem mais para onde ir, não tem jeito de aumentar a sala, não tem como eu aumentar de jeito nenhum. Eu não sei se vocês sabem, a gente tentou uma vez, e seria uma ideia legal, tem outro microfone aqui, Flávia? Que esse aqui pifou. Tem, está aqui. A gente tentou uma vez, eu não sei se aqui a nossa sessão mediúnica. Que internet? Desculpa, Célia, obrigado, Célia. Se não é a Célia, tá vendo? Se não é a Célia, eu vou te contar, viu? Obrigado, Célia.
Com toda essa idade que você tem, você está atenta. Parabéns, parabéns. Eu não sei se vocês sabem, a nossa sessão mediúnica aqui dá parede com a sala do Klaus. Então a gente pensou uma vez, até o Lindomar estava aqui, a gente trocou uma ideia de abrir uma porta aqui, né? Que aí as pessoas entravam, né? E saíam na sessão lá. Perfeito. Cara, de lá para cá dá diferença de 1,5 metro de altura. É impossível. A sala do lado de lá, ela está 1,5 metro mais alta. Impossível fazer isso. Não tem como abrir uma porta ali. A gente tentou dar uma diferença. Faz uma escada. A escada vai dar no meio da sala, né? A escada para descer. Então a gente uma vez tentou isso, que seria maravilhoso, mas não ficou legal, não ficou bom. Então a gente vai ter que ir tocando assim, procurando melhorar sempre, tanto o nosso atendimento, a forma de trabalhar, como melhorar as estruturas que tem. Por exemplo, na sala do Dr. Hans, e eles têm uma estrutura material para isso, né? Que foi também ao longo do tempo. Tem 21 macas na sala do Hans. 21 macas dentro da sala. 21 macas. A sala deve ser um pouco maior que esse salão. 21 macas. Eles trabalham com 21 macas, né? Aí eles foram construindo ao longo do tempo e tudo mais, né? Então, o dia que a gente conseguir ampliar isso daí, claro que o trabalho ele vai ser feito de uma forma melhor. Nós já pensamos em outra opção, aqui, ali, fechar um pouco desse corredor, mas assim não dá. Vai ficar puxadinho para cá, puxadinho para lá, não vai funcionar. Então vamos aguardar que Jesus nos ajude, que o tempo nos ajude, e quando der certo a gente faz essas melhorias na instituição, tá certo? Bom, é isso. Encerramos nossos estudos pontualmente às 9 horas. Que Jesus nos abençoe, muita paz, muita alegria, Feliz Natal, Feliz Páscoa para todo mundo.